À distância, o que o olhar capta primeiro é um conjunto de torres de terra, pálidas e irregulares, erguendo-se do fundo de um vale tranquilo como se tivessem sido empurradas debaixo do solo, e não construídas por mãos humanas. A impressão é de algo geológico, antigo e inabitado. Mas olhando com mais atenção, essa impressão se dissolve. Fumaça sobe em fios das aberturas estreitas no topo dos cones. Uma sombra se move por trás de uma abertura esculpida na rocha. O cheiro de algo sendo cozinhado flutua pelo ar parado. Isto é o Irão. E dentro dessas torres de pedra, pessoas estão a preparar a refeição da noite, exatamente como fizeram todas as noites ao longo dos últimos 11.000 anos. O país que a maior parte do mundo aprendeu a conhecer quase exclusivamente através da linguagem da política e da crise carrega dentro de si uma existência completamente diferente, uma que corre por baixo do ruído das manchetes com a paciência de água funda sob o gelo. Silenciosa. Resiliente. Enraizada numa continuidade mais antiga do que quase qualquer civilização que o mundo moderno saiba nomear. Aldeias que não foram tanto construídas como cultivadas, esculpidas e moldadas diretamente em penhascos vulcânicos ao longo de centenas de gerações, por mãos endurecidas pelo trabalho e pertencentes a pessoas que esperavam que os seus filhos dessem continuidade ao que tinham começado. Caminhos traçados entre habitações com largura suficiente para uma só pessoa passar sem se virar de lado. Soleiras desgastadas no topo pelas testas de todas as pessoas que alguma vez as cruzaram, cada uma obrigada a inclinar a cabeça como preço de acesso. E nas histórias mais antigas contadas nesta terra, ainda se sussurra que este pode ser o próprio lugar onde a lenda das tribos de anões tomou forma pela primeira vez, nascida da visão de pequenas portas abertas na rocha viva. Este é um retrato do Irão que existe em completa contradição com a versão mais comumente difundida. Não há conflito aqui. Nenhuma negociação política. Apenas pessoas a tratar da vida nos lugares que os seus antepassados escolheram e que os seus descendentes ainda não encontraram razão para abandonar. A reparar os troços de muros que os seus bisavós ergueram pedra a pedra. A mover-se por alcovas que os seus predecessores abriram na rocha sólida. A acender fogos em lareiras que têm ardido, de uma forma ou de outra, nesse preciso lugar, há mais tempo do que a própria escrita existe. Uma forma de vida não apenas adaptada à pedra, mas genuinamente inseparável dela. Construída sobre ela, esculpida nela, percorrida sobre as suas superfícies irregulares a cada manhã, acolhida no seu calor a cada entardecer, sem interrupção, sem reinvenção, sem necessidade de se justificar perante ninguém. O que se segue é um Irão que dificilmente encontrou antes. Um lugar onde o tempo não avança na direção que nos ensinaram a esperar, mas antes se infiltra lentamente para dentro, depositando-se em cada extrato de rocha, em cada mancha escura de fuligem no teto de uma gruta, em cada par de mãos pequenas a pressionar uma nova pedra numa parede que existe há mais tempo do que o próprio país que agora a contém. A aldeia de Khandovan cresce a partir dos contrafortes vulcânicos do Monte Saan, no canto noroeste do Irão, a cerca de 65 km a sul de Tabriz, num vale moldado por processos que começaram muito antes da memória humana. Milhares de anos de sucessivas erupções de lava e depósitos acumulados de cinzas arrefeceram e endureceram numa rocha chamada tuf, escura, densa, com propriedades bem distintas das da pedra comum. O vento chegou primeiro, depois a chuva, trabalhando sobre essa superfície endurecida ao longo de séculos, com a paciência lenta e indiferente do tempo geológico, esculpindo gradualmente o tufo nas formas que ainda existem hoje. Formações cônicas imponentes, algumas elevando-se a mais de 9 metros acima do fundo do vale, outras reunidas em agrupamentos irregulares ao longo da encosta como figuras numa conversa suspensa, as suas superfícies exteriores atravessando toda uma paleta de cores entre o meio-dia e o entardecer, do ocre pálido sob o sol alto a um âmbar profundo e acetinado à medida que a luz se inclina em direção ao crepúsculo. No interior desses cones, as famílias construíram mundos domésticos completos entre paredes com quase 2 metros de espessura, paredes cuja massa térmica supera a maioria dos materiais de construção modernos utilizados no mesmo clima. O tufo vulcânico que o vento e a água esculpiram nessas formas improváveis revela-se, enquanto material de construção, quase perfeitamente adequado à habitação humana. As comunidades que nele se instalaram não o escolheram por razões estéticas. Escolheram-no porque funcionava. Nas primeiras horas da manhã, antes que o fundo do vale tenha emergido completamente da sombra, finas colunas de fumaça sobem pelas aberturas mais altas dos espigões rochosos. As mulheres estão a acender fogos de carvão para ferver água, e os sons que acompanham esse momento, o ressoar suave de chaleiras de cobre, a troca quieta e descontraída de vozes entre vizinhos cujas paredes estão separadas por apenas alguns palmos de pedra, propagam-se pelo ar parado entre os cones adjacentes com uma clareza que parece íntima e completamente natural. As crianças movem-se entre câmaras interiores por passagens tão estreitas que a pedra roca nos seus ombros, os seus passos completamente absorvidos pela rocha em redor. Os moradores mais idosos sentam-se nas soleiras esculpidas das suas portas, tal como os seus avós fizeram antes deles, observando a luz deslizar pela encosta oposta. É uma vista inalterada ao longo de gerações. A soleira é a mesma. A postura é a mesma. A qualidade do silêncio matinal é a mesma. A cozinha de uma casa de Khandovan não pode ser separada da arquitetura que a contém, porque no sentido mais literal,
A arquitetura é a cozinha. A lareira não foi instalada no chão. Foi cortada nele, uma cavidade na pedra sólida que tem sido usada continuamente há tanto tempo que as suas bordas se desgastaram e suavizaram, moldadas pela repetição do mesmo gesto doméstico de geração em geração. A panela de cozinha assenta numa reentrância desgastada na pedra por décadas de colocação idêntica. O chá é preparado sobre brasas de carvão em panelas de cobre que passaram toda a sua existência dentro da gruta, servido em pequenos copos que se seguram com as duas mãos, não exatamente como gesto de hospitalidade, mas como resposta prática ao frio que encontra caminho mesmo através das paredes mais espessas de tufo quando o inverno se instala no vale. E por cima de cada lareira, o teto carrega o registro de tudo o que foi cozinhado por baixo dele, décadas de fuligem acumulada, negra e estratificada, não como sinal de descuido mas como uma espécie de arquivo, um registro escrito em fumo em vez de palavras, catalogando cada refeição, cada inverno, cada família que alguma vez se reuniu em torno daquele fogo particular. Hoje, os moradores mais jovens de Candovan pesam esse isolamento térmico extraordinário em contraste com a ausência de água canalizada nos níveis superiores do aglomerado. É uma tensão que paira silenciosamente sobre o futuro da aldeia, o único problema que a arquitetura vulcânica nunca encontrou forma de resolver, o único ponto onde 11 mil anos de engenho acumulado ainda não chegaram a uma solução. Bem mais a norte e a leste, nas encostas voltadas à umidade da Cordilheira de Albores, onde a umidade trazida pelo Mar Cáspio colide com a íngreme parede norte da maior barreira montanhosa do Irão, a aldeia de Masulé apresenta uma resposta arquitetónica completamente diferente ao mesmo desafio fundamental. Como constrói uma comunidade a sua vida num terreno que se recusa a oferecer qualquer superfície plana? A resposta que Masulé encontrou é tão elegante que parece menos uma solução do que uma inevitabilidade. A aldeia ocupa uma encosta inclinada a quase 60 graus, situada a cerca de 1100 metros acima do nível do mar, e eleva-se numa série de patamares sobrepostos em que o telhado de cada habitação se torna o caminho, o quintal, o nível de chão funcional da habitação posicionada diretamente acima. Masulé não assenta na montanha. Cresce a partir dela, cada patamar brotando do anterior, cada superfície sendo simultaneamente telhado e rua, cada parede sendo simultaneamente limite e fundação. A distinção entre edifício e paisagem não está meramente esbatida aqui. Foi deliberadamente dissolvida. Em qualquer manhã comum, os caminhos sobre os telhados transportam toda a textura simultânea da vida da aldeia. Uma mulher estende roupa numa corda presa junto à chaminé da família cujo teto forma o seu chão. Dois homens negociam algo por cima de uma parede partilhada, a um volume calibrado para a distância entre eles, que é quase nenhuma. Uma criança corre por todo o comprimento do telhado de um vizinho com a confiança de quem USA é um espaço que lhe pertence, o que, pela lógica de Masulé, funcionalmente pertence mesmo. Mais abaixo na aldeia, onde o declive é mais acentuado, o nevoeiro move-se lentamente pelos becos enquanto avós com saias bordadas de múltiplas camadas se sentam nas suas portas acima dele, a observar a sua passagem por baixo dos seus pés. O que encora o ritmo da vida cotidiana em Masulé não é o chamado à oração nem a posição do sol, mas o cheiro que começa a percorrer a aldeia à meia da manhã. O ás é uma sopa de longa cozedura e aroma profundo, preparada com ervas silvestres, espinafres, lentilhas e massa artesanal, e quando está a cozer a 2 horas, a sua presença já entrou em cada corredor e subiu cada escadaria do aglomerado, erguendo-se com o vapor pelas portas abertas e dispersando-se lentamente pelo ar frio da montanha acima do patamar mais alto. O ás não é uma receita em Masulé da mesma forma que uma receita é um conjunto de instruções. Está mais próximo de uma prática diária, uma forma de cuidado que a casa exerce sobre si mesma, uma refeição que exige horas de atenção sustentada sobre um fogo de lenha, recompensando essa atenção com um calor que as paredes de pedra da aldeia absorvem durante o dia e libertam tranquilamente, steadily, ao longo das horas da noite. E enquanto a sopa ferve a lume brando, as mulheres que aguardam falam umas com as outras em Gilak, uma língua cuja forma falada é anterior ao farsi, transmitida sem interrupção de mãe para filha nestas mesmas salas estreitas, por cima destas mesmas panelas, no único lugar onde alguma vez precisou de existir. A montanha Albores não obstrui a vida em Masulé. Ela fornece as condições a partir das quais a vida aqui retira toda a sua estrutura. O canhão de Palangan, no Kurdistão iraniano, é um lugar onde a própria paisagem realiza uma espécie de trabalho arquitetónico antes de a primeira pedra ser assentada. 2 paredes de calcário opostas elevam-se de cada lado do estreito fundo do vale, suficientemente altas e próximas uma da outra para se lançarem mutuamente em sombra parcial durante as horas centrais da maioria dos dias. Palangan ocupa simultaneamente ambas as faces deste canhão, os seus edifícios subindo em filas sobrepostas ao longo de cada penhasco oposto, um rio correndo a cerca de 60 metros abaixo do patamar mais baixo, e mais de 20 nascentes minerais emergindo das faces rochosas acima do aglomerado, alimentando canais de água fria que atravessam a aldeia antes de continuarem a sua descida em direção ao fundo do canhão. O resultado é uma comunidade que vive não sobre uma superfície, mas dentro de um espaço vertical, e cujos ritmos cotidianos são organizados não pela distância horizontal mas pela altitude. Uma mulher que desce do patamar superior para recolher água das nascentes passa por 3 habitações distintas nesse percurso, parando em cada uma com a naturalidade de quem passa um rosto familiar numa esquina de rua, exceto que a rua é uma escadaria aberta na rocha e as esquinas são portas de calcário esculpidas.
Os homens que regressam dos canais de Truta à tarde sobem de volta pelos mesmos degraus pelos quais os estudantes estão a descer na direção oposta. A aldeia move-se como um único sistema vivo cuja circulação flui para cima e para baixo, em vez de se expandir em qualquer direção horizontal. Essa água fria de nascente mineral, descendo por palangana a partir das paredes do canhão acima, criou algo que a paisagem ao redor deste lugar normalmente não permitiria. Uma criação de truta de água fria no centro de uma região montanhosa de outro modo largamente árida, sustentada inteiramente pelas nascentes minerais e sem necessitar de qualquer fonte de água além da própria geologia do canhão. As trutas são criadas em canais de pedra não mais largos do que uma porta, capturadas nas horas da tarde, abertas e espalmadas contra armações de bambu, e levadas para os patamares de terraço mais largos onde são grelhadas sobre fogos abertos de madeira de nogueira. No final da tarde, quando as famílias começam a reunir-se nesses terraços para a refeição da noite, o cheiro da madeira de nogueira a arder e de peixe fresco do rio move-se para fora e para baixo pelo canhão na corrente de ar natural, preenchendo gradualmente as partes mais baixas do vale com o sinal da refeição que ainda está a ser preparada nos patamares acima. O chá à beira da água em palangana é bebido com o som da corrente da nascente a correr suficientemente alto ao lado de que a conversa exige inclinar-se em direção à outra pessoa para ser claramente ouvido. Nesse espaço acusticamente carregado, a antiga tradição curda da poesia cantada chamada ura adquire uma qualidade particular. Quando executada nas passagens abertas entre as casas, a voz viaja para fora, bate na parede oposta do canhão, e regressa ao cantor ligeiramente transformada, como se a montanha tivesse brevemente tomado a canção para dentro de si antes de decidir devolvê-la. A cerca de 1500 metros de altitude na Cordilheira Zagros, ao longo do extenso território de fronteira onde o oeste do Irão encontra o Kurdistão iraquiano, a aldeia de Uraman apresenta-se ao vale lá embaixo como algo monumental. Os seus patamares de habitações recuam para cima ao longo da parede do canhão numa configuração tão deliberada, cada nível recuando uma distância precisa em relação ao que fica abaixo, que todo o aglomerado se lê à distância como um único gesto arquitetónico, uma grande forma em degraus a subir a face da montanha com as proporções de algo cerimonial. As paredes são de calcário empilhado a seco, assente-se em argamassa, reforçado por vigas de madeira de nogueira, e concebido não para resistir ao movimento da terra mas para o acomodar, distribuindo a força sísmica pelas juntas entre as pedras em vez de a absorver através da sua massa rígida. É um princípio estrutural que a aldeia descobriu por necessidade e pratica há séculos sem jamais ter precisado de o formalizar. Nos dias comuns, os caminhos em degraus que ligam cada habitação em Uraman transportam o tráfego banal da vida cotidiana. Homens a carregar lenha por escadas demasiado estreitas para admitir um carrinho de mão. Mulheres a trabalhar em portas abertas com o canhão a desdobrar-se abaixo delas sem obstáculo. Essas mesmas superfícies tornam-se algo diferente durante o festival de Pir Shaliar no inverno, quando a aldeia sofre uma transformação que parece recuar para além da sua arquitetura atual e do enquadramento religioso que agora dá ao festival o seu nome, em direção a algo mais antigo e de mais difícil categorização, uma reunião comunitária organizada em torno do fogo, da comida e da escuridão específica de um inverno de montanha. Durante o Pir Shaliar, enormes panelas de barro são trazidas para os terraços abertos entre as casas e cheias com borrego e nozes silvestres, depois colocadas sobre fogos comunitários para cozer lentamente ao longo do dia. A preparação é um empreendimento coletivo no sentido mais literal. Cada família na aldeia contribui com trabalho, não com ingredientes específicos. O prato acabado não pertence a nenhuma habitação em particular. A noz utilizada nesta preparação não é uma variedade cultivada. Cresce selvagem no Vale de Uraman e tem um amargor específico que apenas as longas horas de cozedura lenta conseguem transformar por completo. O sabor que emerge desse processo carrega dentro de si algo inconfundivelmente local, um gosto moldado pelo teor mineral do solo e da água deste canhão particular, um gosto que não pode ser replicado usando nozes cultivadas em qualquer outro lugar. Quando a noite chega e o patamar mais alto apanha os últimos raios da luz que se esvai, as famílias reúnem-se aí com pequenos copos passados de mão em mão. De múltiplos pontos pela aldeia de pedra em degraus, os tambores da ave começam a soar, um após outro, os seus chamamentos a sobreporem-se e a convergir até a comunidade se ter reunido por completo. Atraída não por anúncio nem obrigação mas pela atração combinada do calor partilhado e do som a subir pelo ar frio da montanha. Nas altas encostas da Cordilheira de Carcas, no centro do Irão, a quase 2200 metros de altitude, a aldeia de Abiane apresenta um enigma visual particular a qualquer pessoa que se aproxime de baixo. Em certos ângulos e com certas qualidades de luz, a aldeia desaparece. O óxido de ferro que satura a argila e a pedra locais tingiu cada parede, cada caminho, cada superfície do aglomerado com precisamente a cor da encosta a partir da qual foi construído, de modo que Abiane é lida à distância não como uma construção humana sobreposta a uma paisagem mas como uma continuação dela, como se a montanha tivesse simplesmente decidido, neste único lugar, organizar-se em quartos. O material reforça essa impressão ao longo do tempo em vez de a dissipar. Ao contrário da maioria dos materiais de construção, a argila de óxido de ferro de Abiane endurece quando molhada. Cada tempestade que passou por este vale deixou as paredes mais sólidas do que as encontrou. Séculos de invernos iranianos não desgastaram Abiane. Construíram-na. Dentro dessas paredes cada vez mais densas,
uma cultura doméstica de notável consistência tem sido mantida ao longo de um longo período de isolamento relativo. As mulheres de Abiana não usam chador preto comum na maior parte do Irão. Usam lenços de cabeça brancos estampados com rosas vermelhas, combinados com saias de múltiplas camadas em cores que anunciam a sua presença. Não é traje de festa. É uma terça-feira de manhã no mercado. É a linguagem visual comum de uma comunidade que decidiu, de uma forma específica e visível, permanecer ela própria. As portas de madeira de Abiana estão equipadas com 2 batentes separados, cada um produzindo um tom diferente, um sinalizando um visitante masculino e outro um feminino, uma distinção que permite a quem está lá dentro saber, antes de abrir, como receber quem está à espera. O costume tem sido observado continuamente aqui há mais tempo do que existe em a maioria das nações atualmente no mapa. Ao longo dos meses de verão, os telhados planos de Abiana tornam-se uma segunda cozinha, uma que funciona não sobre o fogo mas sob o sol, ao ritmo da evaporação em vez do calor. Damascos, uvas, figos e sementes de romã são espalhados por cada superfície disponível e deixados a concentrar-se lentamente sob a luz da alta altitude. Vistas da encosta acima durante esses meses, a aldeia torna-se algo visualmente extraordinário, uma densa colcha de retalhos de âmbar, borde escuro e dourado espalhada pela superfície vermelho-ferrosa da montanha. A beleza é real, mas é uma consequência da necessidade e não um fim em si mesma. A fruta a secar nesses telhados no verão é o sustento que levará a aldeia através dos meses em que a montanha se fecha e nem colheitas nem mantimentos chegam do exterior. O chá em Abiana é preparado em samovares de cobre aquecidos com carvão de nogueira, e é bebido da maneira particular como esta aldeia sempre o bebeu, com um cubo de açúcar cristalizado chamado nabat seguro entre os dentes em vez de dissolvido no copo, para que a doçura entre em cada gole gradualmente, extraída pelo calor do chá, uma taxa que quem bebe controla sem pensar nisso. O copo está calibrado para a pessoa que o segura, não para qualquer padrão de preparação. É um pequeno ritual, repetido várias vezes por dia, que encerra dentro de si toda uma orientação em relação ao tempo e à paciência. Na província sudeste de Kerman, no ponto onde o Planalto Central começa a sua longa aproximação em direção ao deserto de Lat, a aldeia de Maiman ocupa uma parede de canhão que os humanos habitaram há aproximadamente 12 mil anos, o que situa as suas origens algures antes das cidades mais antigas conhecidas do mundo antigo. Cerca de 400 câmaras chamadas quiches foram esculpidas à mão na falésia de Ernito a várias alturas, ligadas por caminhos que seguem os contornos particulares da rocha em vez de qualquer plano imposto do exterior. Algumas dessas câmaras alcançam mais de 9 metros para dentro da face da falésia, abrindo-se à medida que avançam em quartos ramificados com plataformas de pedra para dormir. Reentrâncias de armazenamento e áreas de cozinha moldadas diretamente a partir do material circundante. O que preenche esses espaços não é a disposição cuidadosa de um museu mas a presença acumulada de vidas que estão atualmente a ser vividas neles. Cobertores de lã dobrados numa saliência de pedra. Uma panela de cozinha assente na exata depressão que a sua predecessora desgastou na mesma pedra. Desenhos de crianças marcados numa secção lisa de parede junto a uma entrada, à altura a que um braço de criança chegaria. As famílias que regressam às suas quiches ancestrais a cada inverno trazem consigo um conhecimento desses espaços que não foi ensinado de forma deliberada mas absorvido ao longo da infância. Cada pessoa compreende, sem ter sido instruída, qual reentrância esculpida contém o grão armazenado, qual passagem interior liga a abertura de ventilação acima, qual secção de parede acumula mais calor depois de o fogo da noite ter ardido durante 1 hora. As câmaras são navegadas não por aprendizagem mas por herança. A cultura alimentar de Maiman é definida inteiramente pelo que o deserto e as terras altas circundantes disponibilizam sem a assistência de cultivo ou abastecimento exterior. O pistácio selvagem, pequeno, de casca dura e com uma intensidade de sabor que as variedades cultivadas raramente atingem, é quebrado em pedras planas fora da entrada da gruta e os miúdos moídos numa pasta densa que forma a base de uma sopa de cozedura lenta chamada abebado. O fruto cru chega ao fogo com uma acidez que as longas horas de calor gradualmente transformam em algo profundo e levemente fumado. O pão plano chamado nanetir, trabalhado até uma finura quase transparente e cozido numa chapa de ferro quente sobre brasas, é produzido em quantidades suficientes para sustentar a habitação durante semanas. Armazenado nas câmaras interiores mais frias, onde a pedra mantém uma temperatura quase constante, este pão não se deteriora no sentido convencional. Concentra-se, tornando-se mais denso e de sabor mais complexo ao longo dos dias de armazenagem. É um alimento cujo valor aumenta com o tempo, concebido para nutrir não no momento da sua confecção mas ao longo dos longos e frios meses de um inverno de deserto, quando a gruta está selada contra o frio e as paredes e a lareira juntas devem fornecer tudo o que o mundo exterior não pode. Perto da extremidade oriental do país, a cerca de 20 km da fronteira afegã na província de Khorasan do Sul, a aldeia de Makunik situa-se num vale tão seco e tão remoto que a paisagem circundante parece mais o produto de processos geológicos do que de geografia em qualquer sentido humano. A aldeia foi construída, em todos os aspectos significativos, para ser invisível. As suas estruturas começam abaixo do solo, escavadas aproximadamente 1 metro abaixo da superfície antes de subirem acima dela, com linhas de comieira que mal ultrapassam o nível do terreno circundante. As portas de entrada têm entre 50 e 75 cm de altura. Cada pessoa que entra tem de se curvar completamente.
O design alcança duas coisas simultaneamente, reduz ao mínimo a perda de calor através da soleira e garante que a entrada na casa não pode ser feita de forma rápida ou descuidada. No interior, as divisões estão organizadas em torno de uma única lareira central chamada candil, que serve simultaneamente de cozinha, fonte de calor e centro social da habitação no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Nas noites, toda a família se reúne ao alcance do braço desta. Não como uma escolha deliberada, mas como consequência física das dimensões do quarto, que não oferecem outro arranjo possível. As crianças em Macunig crescem em espaços que a maior parte do mundo classificaria como impossível de tão pequenos. O efeito disso, ao longo dos anos, não é constrição mas um tipo particular de inteligência espacial, uma fluência com a limitação que permanece numa pessoa muito depois de ter passado por portas maiores em quartos maiores em lugares maiores. A cultura alimentar de Macunig representa talvez a expressão mais extrema de autossuficiência nutricional encontrada em qualquer parte do Irão. O jujuba selvagem, um fruto pequeno, semelhante a uma tâmara, capaz de frutificar nos solos mais secos do Planalto Oriental sem qualquer irrigação, constituiu o centro calórico da dieta da aldeia durante gerações. Seco e moído em farinha, combinado com o cereal que a estação tivesse proporcionado, era moldado num pão plano denso que não requeria óleo, nem laticínios, nem qualquer ingrediente que não pudesse ser encontrado dentro do próprio vale. Uma sopa amarela fermentada chamada cascard, produzida a partir de cereal cultivado por fermentação láctica e ervas secas, fornecia as funções nutritivas que a ausência quase total de vegetais frescos de outra forma não teriam sido satisfeitas. Entre os moradores mais velhos, persiste a memória de um padrão comunitário que encarava qualquer alimento que exigisse compra fora do vale como algo moralmente comprometido, um pequeno fracasso de autossuficiência. A relação da aldeia com a comida e a relação da aldeia com a arquitetura não eram dois assuntos separados. Era o mesmo assunto. Ambos expressavam a mesma orientação fundamental, exigir o menos possível do mundo para além do vale, e tornar essa autossuficiência em algo que valesse a pena habitar. 7 aglomerados. 7 geografias distintas. 7 comunidades separadas umas das outras por diferenças de língua, etnicidade, altitude e clima tão significativas que, noutros contextos, essas diferenças poderiam parecer excluir completamente qualquer comparação. E no entanto, quando estes 7 lugares são colocados lado a lado, o mesmo padrão emerge com uma regularidade que resiste a ser explicada como coincidência. Cada uma destas comunidades, a trabalhar isoladamente ao longo de séculos, separada das outras por cadeias de montanhas e extensões de deserto, chegou a respostas para as mesmas questões fundamentais que têm uma semelhança notável entre si. As perguntas não foram colocadas por filósofos, mas pela própria terra. As respostas foram construídas em pedra e tufo, em calcário, arenito e argila de óxido de ferro. Nenhuma destas aldeias tentou superar ou reconfigurar a paisagem onde se instalou. Nenhuma encosta foi cortada para ficar plana. Nenhum rio foi redirecionado. Nenhuma grelha foi traçada sobre um terreno que não tinha intenção de ser regular. Em Masulé, o declive de 60 graus não era um problema a resolver. Tornou-se o princípio organizador de todo o aglomerado. Em Khandovan, o cone vulcânico não era uma matéria-prima a ser extraída e transportada para outro lugar. Foi aceito como o quarto. Em Palangan, as duas paredes opostas do canhão não eram obstáculos à construção. Tornaram-se o próprio edifício. Em cada caso, a arquitetura não se impôs à paisagem. A paisagem estabeleceu os termos, e a arquitetura, ao longo de gerações de ajustamento paciente, aceitou-os inteiramente. Esta relação entre o assentamento humano e a forma natural tem um nome que vale a pena usar com cuidado: simbiose topográfica. É um método de construção que não começa com um projeto, mas com um ato geracional prolongado de leitura, uma atenção sustentada ao que um declive específico, uma categoria específica de pedra e uma combinação específica de direção do vento e exposição solar irão efetivamente suportar. A argila de óxido de ferro de Abiana endurece quando molhada, uma versão do que a maioria dos materiais de construção faz, e a aldeia tem explorado esta propriedade durante séculos sem procurar técnicas ou materiais em outro lugar. O tufo vulcânico de Khandovan oferece um desempenho térmico que a construção contemporânea no mesmo clima não consegue replicar de forma confiável usando métodos modernos e materiais importados. O calcário empilhado a seco de Uraman lida com a força sísmica não se opondo a ela mas distribuindo-a pela rede de juntas não preenchidas entre as pedras, absorvendo um movimento que fraturaria uma estrutura rígida. A fuligem que se acumulou nos tetos das grutas de Maiman ao longo de 12 mil anos de ocupação contínua não é marca de condições primitivas. É um material composto que se liga à pedra e regula ativamente o teor de umidade da atmosfera interior. Em cada caso, o material foi selecionado não pela sua aparência mas pelo seu comportamento sob as pressões específicas de um lugar específico ao longo de um longo período de tempo. O teste não era estético. O teste era a sobrevivência. E cada um desses materiais passou nele. O que também se mantém consistente em todas as 7 aldeias, com a mesma regularidade que qualquer material estrutural, é uma compreensão particular da relação entre o espaço privado e o espaço partilhado.
O telhado que pertence a uma família é o caminho de outra. O percurso entre duas casas passa diretamente pelas superfícies habitadas de uma terceira. O calor gerado pelo fogão de cozinha de uma habitação irradia pela parede partilhada e entra na habitação adjacente. Estes arranjos não são acidentes de sobrepopulação ou consequências não intencionais de espaço limitado. São expressões deliberadas de um princípio arquitetónico a que estas comunidades chegaram pela experiência, que onde o ambiente exerce pressão sustentada e séria sobre a habitação humana, a habitação individual não é uma unidade suficiente de resiliência. A habitação ligada aos seus vizinhos, partilhando superfícies, calor e caminhos, forma uma estrutura capaz de suportar o que nenhum edifício isolado nas mesmas condições poderia aguentar sozinho. Esse princípio, alcançado de forma independente por 7 comunidades diferentes em 7 paisagens diferentes, expresso em 7 materiais diferentes e em 7 configurações diferentes, pode ser em última análise o que estes lugares têm de mais urgente para oferecer a um mundo que passou vários séculos a organizar-se em torno do pressuposto oposto. Eles têm estado a demonstrar, continuamente sem anúncio, que as estruturas humanas mais duradouras não são as que se mantêm à parte da paisagem ou umas das outras, mas as que aprenderam, ao longo de um período muito longo, a permanecer unidas.